Dados do IBGE mostram que mais brasileiros realizaram empréstimos em 2020 na comparação com 2019. Para falar sobre esse assunto e dar dicas de como equilibrar as finanças, nós vamos conversar com o Fernando Ferraz, que é CEO do Grupo H. Fernando, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço, Gladys. Vamos lá. Fernando, vocês trabalham com crédito consignado privado, né? Vocês Correto. também notaram um aumento no número de pedidos de empréstimos após a pandemia? Sim, na verdade a gente percebeu que primeiro no começo da pandemia a gente teve um susto, né? Então a população entrou um pouco assustada, então a gente teve realmente aquele período das pessoas quererem entender o que estava acontecendo, para daí depois que entenderam o que era realmente a pandemia, o que isso ia causar, vieram com todo o lado de entender a parte financeira, poder ter acesso à nossa consultoria, etc. E aí sim, em virtude disso, um aumento significativo no volume de empréstimo. Então, comparando assim com o mesmo período do ano passado, a gente teve um aumento de 24% e também um aumento no valor de 7,2%. Então, você vê que as pessoas, além de tomarem mais empréstimo, mais pessoas tomando empréstimo, você também teve um aumento do próprio valor de que as pessoas tomavam antes. E no caso de vocês, com o crédito consignado, a que vocês atribuem esse aumento? Seria por conta das medidas do governo, né, de permitir às empresas cortarem aí um pouco do salário para que o trabalhador mantivesse emprego? Na verdade, assim, o motivo quando você entra no mercado no mercado privado, né, que teoricamente a pessoa tem uma segurança, né, a mais que eles colocam dessa forma, a pandemia trouxe todo o lado de incerteza. E quando você entra com essa incerteza, você começa a pensar, putz, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então é melhor eu resolver hoje o que eu tenho de pendência, de dívida, etc., parar um pouco de pensar no consumo em si, para resolver o meu problema, para que se acontecer alguma coisa, eu estar numa posição mais confortável. Então, essa foi a grande situação. Quando o governo deu as iniciativas para, por exemplo, afastamento, antecipação de férias, etc., as pessoas falaram, putz, será que eu vou ser afastado? Será que vão me obrigar a tirar as férias antecipadas, etc.? Então, em virtude disso, melhor eu olhar aqui o meu cenário hoje, que antes a pessoa deixava rolar, esperava até o momento, porque as pessoas ainda acham que em 5 anos caduca a dívida e que o banco vai esquecer. Então, melhor eu resolver agora, para se acontecer alguma coisa eu ficar mais tranquilo. Entendi. E para que para quem o empréstimo é a única saída, né? O que a pessoa ela deve observar na hora de contratar? Então, o principal das pessoas é entender o porquê que ele chegou naquele momento. Então, se a pessoa chegou no momento da dívida, é entender por que chegou naquela dívida. E a dívida pode ser N situações, né? Dentro disso, quando você entende esse cenário, você procura a melhor forma, forma de você quitar essa dívida. Seja um planejamento para você economizar e quitar, ou o próprio empréstimo, como você mesmo disse, de poder resolver aquilo naquele momento. Mas o mais importante é resolver e já ter um planejamento futuro para você não voltar para essa mesma situação. O principal é o como não é a solução você ter a torneira de crédito, porque isso pode ser mais um problema para você. É você entender esse momento, entender o que aconteceu e aí resolver, lógico, a dívida e se programar para que isso não aconteça de novo. E como que faz essa programação, Fernando? Então, aí é uma situação bem complicada, porque assim, não é simples. Se fosse simples, dava para ter um aplicativo só, que você vai lá, toma um empréstimo, limita a pessoa e no que ela pode pegar e pô. Como que ela faz isso? Ela tem que entender o que é propósito produtivo e o que é propósito de consumo. Então, quando você entende que um problema, e aí pode ser várias situações, não só dívida, mas quando você entende que a pessoa realmente tem um propósito para aquilo, que seja para que ela produza mais, para que ela fique mais tranquila, etc., aí você vê que tem uma situação onde a pessoa pode ir pegar o empréstimo, a gente incentiva a esse tipo de situação. Agora,
Quando a pessoa entra no, eu estou com vontade de trocar meu celular, então eu quero um celular, o iPhone mais novo, e eu quero um empréstimo. A gente orienta para que a pessoa economize, um programa para que ela economize, e aí quando ela tiver o dinheiro, ela de fato vai lá e compra. Isso, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço.